Oi gente, tudo bem com vocês? Nós vamos nesse vídeo para a parte 5 da nossa série de estudos da Bíblia, com o tema fé, arrependimento e confissão. Mas o que seria a fé? Na Bíblia a gente tem vários textos que falam sobre a fé e nós vamos começar com Hebreus 11 no capítulo 1, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Também no mesmo capítulo, no verso 6, diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Em Romanos, no capítulo 5, versículo 1, diz: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E também em Tiago 2, 26, diz: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então a fé é acreditar nas coisas que nós não vemos. A fé, mesmo sem poder ver, sem poder talvez ter provas concretas, é acreditar mesmo assim e confiar também em Deus, confiar nas promessas de Deus, a certeza das coisas que a gente não pode ver. A gente vê também nesses versos que a fé é uma coisa que agrada a Deus e sem ela é impossível agradar a Deus. E por fim, que a fé sem obras é morta. Então a gente tem fé em Deus, a gente tem fé na salvação, mas se a gente não demonstrar nossa fé através das nossas obras, essa fé é morta, ela não vale de nada. Em 1 João 5, no versículo 4, por meio da fé nós conseguimos vencer o mundo. Então esse é um dos objetivos da fé. E outro objetivo da fé, em 1 Pedro 1, no versículo 9, diz: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, através da fé em Jesus, nós podemos alcançar a salvação. Mas como que a gente pode desenvolver a fé? Logo, a fé pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Então, nós vamos conseguir desenvolver a nossa fé se a gente ver a palavra de Cristo, se a gente ouvir a palavra de Cristo, que é através da Bíblia, através da palavra dele. Agora, uma continuação desse assunto. Em Lucas, no capítulo 5, no versículo 32, a gente vê uma das missões de Jesus aqui na Terra, que é o seguinte: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. A gente vendo nos outros vídeos, a gente vê que nós nascemos em pecado, que nós somos pecadores e por conta disso nós estaríamos destinados à morte e à morte eterna. Mas a gente também vê que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Mas se nós somos maus por natureza, se nós não conseguimos nos aproximar de Deus por conta própria e a gente sempre está errando, sempre pecando, como que a gente pode se achegar a Deus de novo, né? Se o pecado causa separação de Deus. A gente pode através do arrependimento, né? Jesus veio a esse mundo para chamar pecadores ao arrependimento. Então mesmo que a gente peque, que a gente erre, a gente ainda tem novas chances que Deus nos dá através do arrependimento. E, claro, esse arrependimento ele não vem por nós mesmos, né? Em Romanos 2,4 fala que a bondade de Deus, a benignidade de Deus nos leva ao arrependimento. Então não é um sentimento que vem por natureza nossa, mas é um sentimento que vem de Deus. E tá, beleza, me arrependi do meu pecado, sinto vergonha do que eu fiz, o que eu faço? Um exemplo, lá em Salmo, no capítulo 38, versículo 18, que diz o seguinte: confessa a minha iniquidade, entristeço-me por causa do meu pecado. Então, quando a gente comete algum pecado e se arrepende, a gente deve confessar os nossos pecados a Jesus. 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, nós oramos a Jesus e Ele leva o nosso caso, o nosso arrependimento para Deus. Então, não há ninguém na Terra para qual nós devêssemos confessar os nossos pecados, porque o único mediador que existe é o próprio Jesus. E quando nós nos arrependemos do nosso pecado e confessamos, Deus ele nos perdoa. A gente tem vários versos também sobre isso, por exemplo, 1 João 1,9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Também em Miqueias, no capítulo 7,
versículo 18 e 19, que diz: Quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, que te esqueces da transgressão do resto da tua herança? O Senhor não retém sua ira para sempre, porque ele se deleita na benignidade. Tornará a piedar-se de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades. Tu lançarás todos os nossos pecados na profundeza do mar. Então aqui diz que Deus lança os nossos pecados na profundeza do mar. O que isso significa? Que se o mergulhador for nas profundezas do mar, ele vai achar os nossos pecados? Não, que piada ruim. Mas não é isso que significa. Significa que quando você pede perdão para Deus e ele te perdoa, ele realmente esquece do seu pecado, né? Ele não vai ficar ele não vai levar em conta mais o seu pecado, né? Porque o sangue dele levou a sua culpa e você está perdoado. Então ele não vai se lembrar mais, ele vai esquecer. E você pode ter vida nova e ficar com a consciência limpa porque Deus te perdoou. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até mais.